Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estamos na sexta aula, onde na aula de hoje nós vamos aprender sobre o tema: o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. De coração eu quero agradecer a todos que compartilharam, a todos que se inscreveram no meu canal, a todos que deram o seu like. Eu de coração agradeço a todos vocês e peço a vocês, não se esqueça de fazer seus comentários, de compartilhar, de dar o seu like. E você que está me ouvindo pela primeira vez, que está me assistindo pela primeira vez, inscreva no meu canal, e isso é de grande importância para mim. E sejam muito bem-vindos. Professores e professoras, essa aula vem nos colocar numa posição de servo, daquele servo que está servindo ao Senhor, baseado na verdade e no amor, que é o que nós estamos estudando nesse trimestre sobre a terceira epístola de João. A introdução diz o seguinte: engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência e força. O comentador dessa lição vem nos colocando, professores, professoras, em uma posição que nós precisamos entender quais são os nossos atributos. O que é atributo? É característica inerente de uma pessoa. E aqui nós falamos sobre atributos de Deus. Então esses atributos, não são reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência e força. É Deus que irá capacitar. Então nós vamos estar vendo durante a lição que Samuel se enganou quando viu o filho de Jessé, que não era Davi. Ele se enganou com o tamanho do homem e com sua aparência. Ele disse: este homem que está diante dos meus olhos, é esse que o Senhor escolheu, é esse que eu vou ungir. Este estava no pensamento de Samuel. Porém Deus disse para Samuel que o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o profundo, o nosso sentimento, Ele conhece. Então esta aula, professores e professoras, vai nos dar um norte, colocar a direção que nós precisamos estar, a nossa visão como liderança. Precisamos olhar os atributos de Deus e os atributos humanos, para que nós possamos entender o processo de escolha de Deus. Antes de entrar na lição, eu quero mandar um grande abraço para meu querido irmão Wagner Gomes. Que bom, Wagner, estava com saudade aí dos seus comentários. O Wagner é de Glória de Dourados, minha cidade natal. Estive lá na congregação do bom Wagner, a convite dele. Graças a Deus, voltei muito feliz, admirado, com a maneira que eu vi aquele povo ali adorando a Deus. Isso enriquece o nosso coração. O Wagner diz o seguinte: Pai do Senhor, presbítero Ademar, parabéns pela aula, pelo ensinamento, que Deus continue te abençoando. Obrigado, Wagner. Um abraço aí para o Wagner, sua esposa, também para o nosso pastor aí, de Glória Dourado, pastor João Gomes. Deus abençoe essa família maravilhosa. Marcelo Honorato, ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Essa lição vem trazendo para nós, obreiros, um grande aprendizado. Deus te abençoe grandemente, sua vida e de sua família. Obrigado, Marcelo. O presbítero Mateus Ferreira, que é de Goianópolis, Goiás, ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Nós temos de viver as palavras do Senhor Jesus. É isso mesmo, Mateus. Antônio Carneiro, ele diz o seguinte: Pai do Senhor, presbítero Ademar,
Nesse trimestre estamos vendo a profecia do profeta Malaquias se cumprindo. A diferença entre quem serve a Deus e não serve. Então ele está dizendo a diferença entre o crente e o ímpio. E ele diz que muitos obreiros não se enquadram no perfil de servo. Professores, professoras, lideranças que vão estar comigo nesta aula. Se você não estiver se enquadrando aí no perfil de servo, tente se enquadrar. Obrigado, Antônio Carneiro. Deus abençoe. O ponto 1, dentro do objetivo da lição, eu vou estar expondo princípios do discipulado. Eu vou ensinar nesse primeiro tópico que o ministério bem-sucedido não está relacionado a critérios pessoais. A escolha é de Deus, não é pela aparência. Cabe a consultar a Ele. Então, liderança, nós já vamos começando aí vendo que a escolha é de Deus. Cuidado que você olha e os olhos podem enganar. Você pode estar colocando, ungindo alguém que não está dentro dos padrões de escolhas divinas. O ponto 1 diz assim, a escolha de Deus e a escolha humana, né? Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão, ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria o líder conforme a sua escolha. Professores e professoras, é interessante que nós frisamos, né, que Saul vinha vindo bem, mas depois se desviou, saiu do propósito de Deus, e aí Deus rejeitou a Saul. Então nós temos que ter cuidado, de acordo com como nós agimos no nosso ministério, nós podemos ter uma rejeição divina, e não somente divina, quantos obreiros sofrem rejeição por causa do seu comportamento que está fora do padrão divino. E aí as pessoas conseguem enxergar quem é espiritual, conseguem ver o que é espiritual. Então o primeiro rei de Israel foi Saul, foi levantado a partir do clamor do povo, que queria um rei. Eles olhavam para outras nações e pegou as outras nações como referência. Mas não são referência boa, porque as outras nações eram pagãos. E eles tinham o governo ali, divino. Então os povos vizinhos eram comandados por reis. Aí o povo de Israel também queria viver sob o reinado humano. O governo de Deus estava sendo rejeitado. Então, meus queridos, liderança, professores, vamos procurar servir a Deus não rejeitando o conselho de Deus. Quando o povo de Israel disser, nós queremos um rei, Samuel ficou triste, sentiu-se rejeitado. E aí Deus disse, olha Samuel, não se entristeça não. Não é a você que eles rejeitaram a mim. Então professores e professoras, liderança, quando alguém está na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, como era o profeta Samuel, e às vezes você está na liderança da igreja, você está como professor da escola, se dedicando, buscando para levar o melhor, e as pessoas começam a te rejeitar. Então, elas também estão rejeitando a Deus, porque o que Deus espera de nós é isso, dedicação. Então, nós vemos que o 1:1 diz, não é segundo a aparência. Então, o primeiro rei de Israel, quanto à aparência física, sobressaía de todo o povo. Diz que ele era alto, nem se ele tentasse se abaixar, tentasse se esconder, mas quando ele se levantasse, ele sobressaía sobre a altura da multidão. O que deve ter causado admiração ao povo quando Saul foi apresentado. Aí diz, esse é o homem. Olha, certamente, né, era um homem de aparência e de grande estatura. E eles diziam, este é o homem. Então isso pode ter se tornado uma referência para Samuel.
Quando ele viu Eliabe, ele disse, esse é o próximo rei. Olha que homem, que parecer, né? Que aspecto grande e de aparência. E Saul tinha essas características quando foi escolhido, apesar de não ter sido escolhido por essas características. Mas é que o ser humano muda. Saul, ele foi separado, um homem de Deus. Era esperado a continuação da aliança que Deus tinha feito com o homem, que Deus já tinha falado a Abraão sobre os reis que descenderia dele. Haveria rei na época certa, no tempo certo, mas às vezes o povo se apressou. O povo não foi paciente para esperar o momento certo da monarquia. Tem coisas que nós temos que esperar o momento. O ministério profissional é um ministério sem coração. Ele leva de qualquer maneira. Um cérebro inteligente arranca aplausos e plateia, onde está. Mas um coração bondoso arranca aplauso do céu, aprovação de Deus. Vamos entender isso. Professores e professoras, vamos levar nossa inteligência que Deus tem nos dado, a sabedoria que Ele tem nos dado diante do seu altar para a glória do nome dEle. E vamos agir com o coração. O 1.2 diz assim, está alinhada ao seu coração. A escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu. Paulo falou a respeito de estar alinhado com as Escrituras. Ele disse, ainda que um anjo descer do céu e pregar um evangelho que é diferente deste, não aceite, rejeite. Então, professores e professoras, liderança, ao trazer alguém para o ministério, ao ungir alguém para a cooperação na obra de Deus, é preciso ver características de servo, humildade, não enganador, misericordioso, e se realmente está alinhado com Deus. O critério do verdadeiro discípulo de Cristo deve estar alinhado com o coração de Deus e ser totalmente dependente de Deus. Saul e outros filhos de Jessé estavam, mas mudou, com o tempo mudou. Davi não exibiu uma aparência capaz de chamar a atenção nem de Samuel, mas tinha um coração segundo o coração de Deus. Então Saul e os outros filhos de Jessé estavam alinhados aí com a visão humana. 1.3 diz assim, cabe apenas a Deus. Eleger alguém para servir na obra de Deus é uma escolha exclusiva do Senhor, que pode, inclusive, acontecer na infância. Desde criança, às vezes Deus escolheu. Moisés, Deus escolheu desde o seu nascimento. Tem aquele processo, aquela história bonita em que Moisés, ele passa por aquelas situações. A sua mãe faz ali um barquinho e coloca ele na água, mas Deus está protegendo. A escolha de Moisés vem de tempos, e deve ser o tempo de infância. Então, liderança, é preciso ver qualificação e entender se Deus está na vida mesmo daquele obreiro, para que você possa colocar a mão sobre ele. A rejeição de Saul e de Ótrif, que nós vemos falando em cada lição desse mau elemento, que trouxe mau exemplo, que queria se aparecer, queria massagear, que alguém massageasse o seu ego. Ele vem trazendo assim como um exemplo de mau caráter, de um mau servidor do Senhor. Então o profeta Jessé, ou melhor, o profeta Samuel, vai à casa de Jessé para ungir um novo rei. Quando ele chega lá, vê aquele baita homem, ele disse, é esse.
Mas não é isso. Não é por aparência. Liderança não se consagra bem por amizade. Liderança tem que estar com a visão na obra de Deus. Ver as suas qualificações. Não é a amizade que vai falar. Não é porque ele é mais chegado. Mas tem que ver se a escolha vem de Deus. E não apenas da sua visão aparente. Diótrefes não estava glorificando a Deus. Tipo de obreiro ou membro que não comparece às reuniões dirigidas por outros. Porque ele disse, não, eu já sei isso, eu não gosto, eu que deveria estar falando, eu que deveria estar ensinando. O ego de Diótrefes é semelhante a de muitas lideranças e de muitas pessoas que acham que as coisas só vai bem se ele estiver no comando. E quando esses que não comparecem a reuniões, porque são dirigidas por outros, eles só quando comparecem, ainda é com descaso e frieza, com a liderança dos colegas, em vez de incentivar, em vez de procurar ajudar, não, faz descaso. O ponto 2, dentro do objetivo, eu vou ensinar sobre os compromissos do discípulo. Vou ensinar que estar apto significa seguir os princípios estabelecidos por Deus, como honra, amor e obediência. Eu vou estar mostrando isso nesse ponto. Olha para os princípios daquele que você vai colocar na obra. Para de repente você não estar colocando serpentes em cima de púlpito. Meus irmãos, professores e professoras. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos buscar pessoas que têm honra, amor e obediência. Eu vou estar falando sobre isso. Vou falar também do meu ponto de vista sobre a idolatria no tanque de Betesda. Vou estar falando sobre isso. Aonde muitos pregadores fazem aquele enfeite, aquele arranjo sobre a cura ali no tanque de Betesda. Vou estar falando sobre isso. Não desligue seu celular, seu computador, ou sua TV, por onde você está me assistindo. Continua. Então, 2 diz assim, o princípio do chamado. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. As pessoas se enganam. Nós vemos cristãos que ao morrer, suas lideranças vão fazer orações para que Deus tire ele do lugar de sofrimento. Ele serviu a Deus de qualquer jeito. Ao partir para o lado de lá, não tem mais misericórdia, não tem perdão. Aqui é o estágio. Aqui é o lugar de nós aprendermos a servir a Deus para morar no céu. Se servirmos relaxadamente, acabou-se a oportunidade. É eternidade sem Deus. Quer ouvir ou deixa de ouvir. Então, por isso, para servir a Deus é preciso examinar as Escrituras. É preciso ver se está fazendo conforme os ensinamentos de Deus. Porque do contrário, você tem pela frente a eternidade de perdição. Não se pode servir de qualquer jeito. Precisa honrar a Deus. Precisa honrar a igreja de Cristo. E precisa honrar ao seu próximo. A Bíblia fala que maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Por isso, professores, liderança, diáconos, presbíteros, obreiros, obreiras, diaconisas, vocês precisam fazer a obra com amor, para que Deus não traga sobre ti a maldição. Maldito é maldição. Você está na igreja, mas é uma pessoa que não prospera, é uma pessoa que não tem alegria, porque você faz as coisas de maneira errada. Você serve a Deus de qualquer maneira, quer se apresentar, e sua vida é uma miséria, porque a tua vida é maldição. Por que não dizer que nós não temos maldição em cima dos nossos púlpitos?
Por que não dizer que nós não temos maldição entre os nossos irmãos, entre professores de escola dominical, que no sábado, meia-noite, dá uma passada na lição e vai ensinar no outro dia, sem graça, sem conhecimento. E não só isso, é um mau exemplo na sociedade. Então isso se chama de obra relaxada. E esses são malditos, mesmo estando na comunhão, participando da ceia junto conosco. Por isso, seja um obreiro de valor. Paulo diz que não tenha de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Isso é para nós, professores e professoras. A escolha de um obreiro ou líder deve levar em consideração a sua comunhão com os irmãos dentro dos parâmetros divinos. Não é coisa minha, eu entendo pela palavra de Deus. Jesus disse: olha, se você não consegue amar o seu irmão que você está vendo, como você vai amar a Deus que você não vê? Então, por isso, liderança, para de escolher pessoas despreparadas que não está na escolha de Deus, está na escolha da liderança. A Bíblia fala de presbítero, que o presbítero, por exemplo, precisa ser apto para ensinar. Infelizmente estamos cheios de presbíteros que não tem conhecimento para ensino, não tem vocação. E essa escolha, vamos dizer, a presbítero fulano, essa escolha foi da liderança e não de Deus. Me perdoe, meus irmãos, se você assim foi consagrado, busca a Deus agora: Senhor, eu preciso aprender a ensinar. Aí você sai, as pessoas pensam que é para ensinar na igreja. Não, sai pelas ruas e valados, sai pelas casas, pelas praças e ensina a palavra de Deus. Então, meus queridos, não se pode assemelhar a Diótrefes, não se pode servir a Deus de qualquer jeito, como ele fazia. O 2.1 disse assim: honra a Deus. O termo honra em grego é time e diz respeito a um preço pago, como em honorário, que vem dessa mesma raiz. Valoriza o tempo. Paulo ordena: honra a quem honra. Honra o seu pastor, o seu superior, professores. Não faça nada sem consultar. Tudo que está dentro da administração da igreja, você tem que ver direto com o responsável. Dê honra a quem tem honra. Dê honra a Deus, honra a igreja, honre ao próximo. Esse princípio vem de Deus. Se um discípulo quer ser honrado por Deus, ele deve honrá-lo, pois ele só tem essa credencial porque Deus o escolheu. Do contrário, pode ser vomitado. 2.2, honrar a igreja de Cristo. Ser um discípulo é estar exercendo a liderança, é ser escolhido para tal ministério. E isso não tem a ver com ser humanamente capaz ou hábil, mas receber o óleo da unção sobre a cabeça. É preciso que esteja na escolha de Deus. Assim como Samuel, muitas lideranças acham critérios não divinos, que é incompatível com os critérios divinos. Qual os critérios para a separação de um obreiro? Samuel atenta para a estatura. Quando ele viu Eliabe, o irmão guerreiro de Davi, achou: esse é o escolhido de Deus. Olhou para a estatura, Deus reprovou. Deus disse: Samuel, tu vê como vê o homem. A minha visão é diferente. Critério divino. Honrar a igreja de Cristo é possuir um coração que sirva sem restrições, como fazia Gai e Demétrio, que andava na verdade e honrava a igreja. Honrar a igreja é cuidar dela, tendo Jesus como exemplo de amor e de entrega. O 2.3 diz assim: honrar ao próximo. Um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e fora da igreja. Ele precisa ter um coração disposto a ajudar quem precisa, a exemplo de Jesus.
O discípulo não pode ser semelhante a Diótrefes, orgulhoso, egocêntrico, controlador, comportamento oposto ao de Cristo. Há tanta liderança controladoras. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Professores, vocês que me acompanham e tomam o meu ensino como base para uma melhor aula aí na sua cidade. Oramos por esses homens, para que eles mudem, esses homens egocêntricos, liderança egocêntrica, orgulhosa e controladora. Não controle as pessoas. Se precisa de alguma mudança, fala com ela. Se for coisas mais difíceis, fale com Deus. Mas não seja o oposto de Cristo. E aí nós vemos, meus queridos, que Jesus repreendeu os que não amavam ao seu próximo e só buscava honra dos homens para alimentar o seu ego. Essa situação aqui é muito interessante. Jesus está em Jerusalém, está ali no templo, está em uma das portas, a porta chamada Formosa, ali perto, próximo da porta das ovelhas. E ali tinha um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 entradas. Não vou falar o pênis para que vocês possam entender, 5 entradas. E a narrativa diz que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Então, professores e professoras, um pouco é coisa minha, mas vou expor por quê que eu acho isso uma crendice popular que existia ali próximo ao grande templo. Ali, próxima à porta das ovelhas, naquele tanque. Porque eu não creio em um evangelho discriminatório, em que vai receber quem for mais rápido, quem for mais esperto. É uma competição. Deus não faz discriminação. É por isso que eu não vejo essa passagem como uma coisa real, que um anjo descia ali, mas numa crendice popular da época. Tanto é que Jesus passou, achou aquele homem e disse: olha, quer ser curado? Ele disse: não tem ninguém que me coloca no tanque. Há 38 anos ele estava com a enfermidade, não sei quanto tempo ele estava ali, esperando uma oportunidade. Ia e voltava. Quantas vezes se decepcionou, porque outros iam na frente. Meus queridos, não devemos fazer explanações aonde sem base na Bíblia. Eu vejo pessoas explanam até sobre cada entrada, as 5 entradas, cada uma, e faz toda aquela narrativa, aquele enfeite, dentro da minha visão, de uma crendice popular que existia nos tempos de Jesus. E não era só isso que existia outros, existia o tempo da deusa Diana, existia tantas coisas, tantas crendices que o povo acreditava como nossos dias. Nossos dias nós temos no Brasil, esse mês será comemorado, né? O grande dia. Conta-se a história que o governo de São Paulo foi fazer uma visita à Aparecida, e os pescadores foram buscar, tentar pegar uns peixes, e aí pegou aquela imagem dos pedaços, e hoje virou um centro de adoração no país. Fé ou crendice? Então, meus queridos, o que eu estou trazendo, não desaprovando, não criticando, mas o que eu estou trazendo, nós precisamos entender o que é crendice e o que é de Deus. Vamos para o último ponto, o ponto 3, dentro do objetivo. Eu vou mostrar os critérios validados por Deus. Existem condutas e comportamentos próprios daqueles que são chamados por Deus. Vou estar mostrando isso.
Um verdadeiro discípulo de Cristo deve entender seu chamado como uma escolha de Deus. Assim, nós precisamos, esse escolhido, esse discípulo chamado, que vai entender como escolha de Deus, precisa estar sujeito aos critérios que o Senhor determina, entre os quais estão a adoração e a obediência. 3 diz assim, conduta do escolhido. O verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazê-lo. Às vezes isso é muito para mim, mas o Senhor vai me capacitar. O 3:1 diz assim, adorar a Deus. Antes de aparecer para o público, Davi já era conhecido por Deus no campo, escondido atrás das malhadas, ou melhor dizendo, escondido atrás das ovelhas, ficava atrás das ovelhas, ali ele já adorava a Deus. Então, enquanto cuidava das ovelhas de Jessé, seu pai, ele tinha profunda comunhão com Deus. Eis o motivo da escolha. Samuel pensou que era aquele grandão, mas estava lá cuidando das ovelhas. Era um adorador diferente de Diótrefes, com atitude egocêntrica. Estava lá para cuidar do rebanho. Quem busca glórias para si, rouba a glória de Deus. Entenda isso, professores e liderança. Se você está buscando glória, reconhecimento do mundo, você está roubando a glória de Deus. E ele disse, a minha glória eu não divido com o outro. E não só isso, muitas vezes essa liderança não percebe que as trevas estão tomando conta da sua vida. Isso aconteceu na vida de Saul. O 3.2 diz assim, lutar as guerras de Deus. Os irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadad e Samar, lutavam as guerras de Saul. Mas Deus queria um rei que lutasse as suas guerras. Davi em cada batalha consultava a Deus para obter sua autorização e estratégia. Então, meus queridos, Deus dá sinal. Quando ele estava para enfrentar aquela grande luta, ele pediu para Deus, e Deus deu sinal, o rio de marcha pelas copas das amoreiras. Eu não sei se as folhas das amoreiras bateram como fosse uma marcha, ou se os anjos passaram por ali e houve aquele barulho de marcha. Estou apenas conjecturando, mas que as folhas fizeram um barulho como se uma marcha de preparo de soldados marchando para enfrentar o inimigo. E aí Davi saiu diante do sinal de Deus, que nós obreiros precisamos conhecer os sinais de Deus. Diótrefes não consultava a Deus, agindo em causas próprias, empreendia, era guerra de poder, declarando guerra contra Deus, quando deveria lutar as guerras de Deus contra as injustiças. E por isso, por que não dizer que muita liderança está lutando a guerra dele, não a guerra de Deus? Agindo em causa própria, acorde enquanto é tempo. 3.3 diz assim, obedecer a Deus. Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé, ungir o futuro rei de Israel. A desobediência de Saul fez com que ele tivesse a rejeição. Deus rejeitou. Davi, quando desobedeceu a Deus, também colheu os frutos amargos de sua sabedoria. Vê a miséria na casa de Davi, a espada passando na casa de Davi, porque plantou e agora colheu, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Então, graças à obediência a Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós hoje somos salvos. Então, não vem de nós, não vem do homem para que se glorie, é dom de Deus. Concluindo, pela ótica humana, Saul seria um rei melhor do que Davi. Mas a ótica de Deus é diferente da ótica humana. Pensamos nisso e começamos a olhar, visualizar com as características do reino divino.
Que Deus abençoe a todos os internautas. Vou esperar vocês na lição 7. O verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Grande abraço. Não esqueça de fazer seus comentários. E até a próxima aula na paz do Senhor. Amém.